Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. O Ligados na Tomada tem o privilégio hoje de receber um prata da casa, Leonardo Maringulo, que é o comandante da edição daqui da Jovem Pan e também test driver do Máquinas na Pan, e vai trazer pra gente um pouco dessa experiência de um jovem de 28 anos com essa revolução que a gente está vendo hoje na indústria automotiva. Léo, super obrigado por estar com a gente, por cruzar o corredor para participar com a gente aqui do Ligados na Tomada, meu amigo. Imagina, eu fui pego de surpresa, eu tava ali agora fazendo uns testes de imagem, justamente uma próxima gravação. Entra o diretor do programa, entra o Alex. O Fagner. Então, e me pegam assim de surpresa. Eu, não, como assim a gente vai gravar? Não, mas esse que é o legal. Não só pegar... Hoje eu usei um termo aqui que não é da nova geração. É pegar de calça curta. Pra quem não sabe, é só ir no dicionário e ver. É pegar de ser pego de surpresa. A gente pegou então de calça curta, mas vamos ligar na tomada Léo Maringulo. Léo, você tem feito alguns test drives aí pro Máquinas na Pan e a gente tem essa leitura, que é uma leitura muito legal de quem é apaixonado por automóvel, que curte automobilismo e que agora também participa como colaborador do programa. Como que você tem visto essa indústria, principalmente da eletrificação, né? Aqui na Jovem Pan mesmo, a gente começou muito falando de carros autônomos, que era nível 1, nível 2, nível 5. Você já participou da edição de vários programas aqui, onde o mundo estava virado para automação e, de repente, teve uma virada na chave para eletrificação. Qual que é a tua leitura da eletrificação aqui no Brasil? Cara, eu acho que a gente tá seguindo um rumo aí sem volta, né? Porque eu acho que a eletrificação, ela não só traz essa questão pro meio ambiente, que a gente sabe que não tem as emissões que um carro a combustão tem, né? Mas também traz aquele gostinho da esportividade. Porque a galera fala, não, isso aí não faz barulho, isso daí pra mim não serve. Só que quando você realmente senta ali, que você dirige e que você tem aquele torque instantâneo, a pessoa muda de opinião na hora, assim, mas no exato momento muda de opinião. É o que eu sempre comento, a melhor maneira do cara conhecer, ou seja, esse universo da eletrificação, é fazer um test drive, que quando você tem um carro a combustão, motor a combustão, você tem uma aceleração linear de acordo com aquele combustível, ar que é jogado na camisa ali do pistão, né? Tem um tempo, né? Pra encher, pra explodir, tudo. Vai indo e tal, e você tem o peso, a inércia para desenvolver aquele movimento, para você chegar numa velocidade. Quando você fala em carro elétrico, é que nem ligar a tomada, uma luz na tomada. É instantâneo, então esse torque realmente é muito forte. E você já testou alguns, assim, virando totalmente a chave para combustão, do lado elétrico e do lado de combustão, e ícones como muscle cars. Conta um pouco pra gente desses dois universos. Tá. Vou falar sobre o Mustang Mach-E, né? Que foi um dos que a gente testou. Cara, eu posso falar o seguinte. Que patada. Primeira sensação que você tem é... Você fala, vou dar só um meio pé. Ele te empurra com tanta força que não tem nem como descrever. Eu acho que é só a pessoa fazendo o test drive. Você acabou nem sentindo falta desse ronco do motor? Não senti. Até porque ele tem uma opção que a gente coloca lá e ele emite um som. Sim, ele simula, né? Simula o V8, né? Você tem ali a simulação, mas, cara, você não sente falta. A pessoa fala, eu vou sentir falta, mas de verdade, não sente falta. Porque aquele prazer que é aquela arrancada, aquela saída que um carro elétrico te entrega, já supre totalmente a falta do som da combustão. E aí a gente tem ali, que a gente até fez agora com o Porsche, né? Com o 911. E que ali é uma outra coisa extraordinária. O Porsche, eu acho que é um dos carros que, cara, é o sonho de muita gente, não só como carro, mas dirigir aquele carro. E principalmente o 911, né? 911 tem uma assinatura aí de história, né? História, é um ícone, né? Sim. Pra todo mundo. E aí a gente é 880, porque assim, ambos os carros têm um bom desempenho. Tanto o Mach-E faz ali de 0 a 100, se eu não me engano, em 3 segundos. 3,5. E o Porsche 911 faz em 2,7. Mas então são bem próximos. Praticamente é imperceptível a diferença de um pro outro. Só que aí a gente vem no Porsche, os fanáticos em Porsche, porque tem os clubes, né, de cada marca. Cara, é surreal. Na hora que você senta ali, que você faz um launch control, que é aquela saída, que no elétrico também é só você tirar o pé do freio no acelerador, o outro você mantém
o pé no freio, atola no acelerador, ele vai segurar o giro ao lado de controle e solta. Cara, é assim, é coisa de outro mundo, outro universo. Léo, a gente está falando aqui, antes de virar a chave para outros lançamentos aí que você participou, eu acho que a história da própria Jovem Pan, ela está muito ligada a esse lado de conectividade, de eletrificação com a disruptura do digital. E aí eu quero que você traga um pouco para a gente também, um pouco para quem está nos acompanhando, como foi essa virada de chave aqui do Grupo Jovem Pan, quando virou para o digital, principalmente quando a gente fala de Máquinas na Pan, né? A edição de um programa com Máquinas na Pan, alinhado com super esportivos, alinhado com, como a gente falou aqui, de carros autônomos, carros 100% elétricos. Como que essa virada, principalmente para vocês que estão ali na edição desse novo mundo digital, que hoje as plataformas são muitas, né? A gente fala do Máquinas na Pan na TV, a gente continua falando em rádio, que é muito forte aqui no Brasil ainda, né? A audiência da Jovem Pan é líder também em rádio, mas no streaming, né? O streaming eu acho que foi uma novidade, e eu acho que essa configuração, a gente fala muito de setup em carro, né? De um setup que a Jovem Pan fez vencedora, você concorda comigo? Cara, aqui na Jovem Pan eu acho que assim, ela tende a crescer muito. Vi ali o início desse crescimento, plataforma digital. O streaming tem aberto um leque que eu acho que ninguém esperava, assim, no mundo inteiro, né? Começou, se eu não me engano, ali há uns 15 anos atrás, com plataformas de filme, de séries, e ninguém dava muita bola. Ninguém gastava muito, falava, isso daí não vai vingar, não vai virar, né? Não vai dar certo. Só que, com o tempo, as pessoas foram vendo que isso foi dando certo. E virou uma referência. Virou uma referência. O Tutinha aqui já, né, deu aquele estalo e falou, opa, vou seguir aqui também. Porque é algo que cara, que é o que vai funcionar, é o futuro. Né? Eu acho que ele enxergou o que muita gente enxergou e o que muita gente não enxergou. Né? E ele fez. Então, eu acho que para a Jovem Pan é cada dia uma escadinha a mais e... Eu tenho reparado isso, Léo, principalmente aqui no Ligados na Tomada, com a história dos cortes, né? Porque a gente tem um programa de 30 minutos, que ele vai ao ar todo sábado, meio-dia, né? Tem o Máquinas na Pan também, 30 minutos, às 4 horas da tarde. Mas quando fazem os cortes, aquele corte de 1 minuto, de 1 minuto e meio, a audiência é absurda. Ou seja, você vê que a relevância de automóvel e automobilismo é muito forte, que você vê que tem seguidores dos cortes. Então ele cria uma plataforma, como se fosse um braço a mais, como se fosse uma mídia a mais, um suporte de mídia, muitas vezes até superior do que a própria audiência dos 30 minutos. Então acho que essa sacada que teve, principalmente do Ligados na Tomada, ele deu uma virada de chave também para a nossa audiência, também fazendo parte dos cortes que a gente vê, como se fosse os melhores momentos quando você fala do test drive de um carro. Eu queria falar também com você sobre como você vê essa virada que tem em design. Você falou que você sempre foi fã da Audi, provavelmente também por conta de design. Hoje você vê os elétricos, e citando até a Audi, o cara hoje, que é o chefe de design da BYD, que é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta, o Wolfgang Egger, ele veio da Audi até por conta daquele conceito mais futurístico, uma linha muito tênue, muito fluida, aerodinâmica. E a gente vê isso hoje nos elétricos da própria BYD. Uma linha muito fluida, você vê o Seal, você vê a linha completa. O Seal, que é o super esportivo da marca, né? Um carro 100% elétrico e super esportivo, para brigar hoje até com o Taycan da Porsche, que também é o 100% elétrico da Porsche. E as pessoas fazendo conta. Aonde você acha que vai chegar essa guerra? Tem caminho para os dois? A gente tem espaço para os dois? Como que você acha que a eletrificação ela pode jogar junto até nesse mercado de super esportivos? Pô, eu acho que tem mercado assim de sobra. A gente tem visto aqui no Brasil, tem chego, né, aos poucos. Ainda tem uma estrutura a ser melhorada em muito aqui no Brasil, né? Principalmente em postos de eletrificação. Então, não é qualquer pessoa ainda que acha viável para o seu dia a dia. Mas, assim, os esportivos, cara, a gente pega um Taycan e pega um e-tron GT. São, assim, acho que o auge da eletrificação, né? São o auge da esportividade. E eles entram naquele mesmo conceito do Mach-E. Você vai ter toda a esportividade, você vai ter o conforto,
né? Você vai ter toda aquela tecnologia embarcada, você vai ter essas linhas que realmente você percebe que nos elétricos eles não seguem mais uma linha, digamos assim, mais grosseira. É tudo muito refinado. Muito refinado, tipo, tudo muito alinhado, com a parte dianteira, passando pela lateral do carro até as lanternas traseiras. Então você vê o requinte que eles têm feito, principalmente para tentar chamar mais atenção para esse mercado da eletrificação, né? Uma coisa interessante, eu participei de uma clínica, de uma agência de publicidade, antes de chegar essa terceira onda da eletrificação aqui no Brasil, que eles tentaram pegar alguns jornalistas e pontuavam para a gente o que poderia chamar a atenção e o que poderia atrair esse novo cliente para a eletrificação. O detalhe que foi unânime entre todos que participaram dessa clínica foi que esse cara compra um elétrico se ele tiver aparência de elétrico, se a percepção daquele carro for de um carro elétrico. Porque principalmente aqui no Brasil tem essa história de você querer mostrar para o vizinho que a tua grama é mais verde, que você já tem a novidade, que você está participando desse mundo com disruptura. Então o elétrico hoje aqui no Brasil, em cima do que você está me falando desse refinamento, eu vejo muito uma assinatura de um carro elétrico, que a roda mesmo, né? Ela não tem aquela parte toda arejada, ela é mais plana. Ela é mais chapadinha, né? Ela é mais chapada. Você na frente do carro, você não precisa daquela entrada de ar para arrefecimento do motor. Na verdade, você tem uma lateral só por conta dos freios, né? Para esfriar os freios. Mas esses carros elétricos hoje têm uma assinatura. Própria, sim. Exato, uma assinatura própria. Para você, hoje é o momento do elétrico ou do híbrido aqui no Brasil? E qual é esse carro que você ligaria na tomada da sua casa? Um híbrido ou um elétrico? Eu ligaria um híbrido. Por quê? Eu gosto de viajar muito de carro. Eu amo dirigir. E para você se planejar para uma viagem longa com elétrico é bem mais complicado. Porque assim, vou dar um exemplo, você vai viajar aí 1.000 quilômetros. Legal, tem muitos eletropostos pelo caminho. Só que às vezes está em manutenção. Às vezes está ocupado. Hoje tem aqueles eletropostos de carga rápida, né? Que carrega 80% em 1 hora. Sim. Pô, legal, é o tempo de você fazer um almoço, né? Comer um lanche ali. Só que aí tem esse problema que eu falei. E se você pega uma em manutenção? Ou e se você pega uma fila de espera para carregar? Porque ainda não tá essa estrutura ainda tão aberta assim, né? Então eu ficaria hoje com um híbrido. Acho que pro meu uso pessoal, para fazer essas viagens, eu acho que casaria mais. Porque o elétrico hoje, ao meu ver, no Brasil, eu acho que você tem que ser mais aquele uso cotidiano no urbano. Eu acho mobilidade urbana. Porque para você viajar, que eu falei, até dá. Sei lá, vai descer para um litoral. É legal, você vai para você tem uma casa no litoral, ou você vai para um condomínio, um chalé, alguma coisa, uma pousada que tenha carregamento elétrico. Beleza, você tem sua casa, você tem um carregamento elétrico, vai funcionar. Só que é isso, você tem que se planejar muito bem. Porque a bateria do elétrico é engraçado. Eu percebi isso no Mach-E. Quando você tá no trânsito, que ele anda e para, a bateria dele rende muito. Quando você começa já a andar com ele com uma constância, por exemplo, para pegar uma Dutra, uma Marginal da vida e anda com ele a 70, 80, 100, ele consome muito mais. É diferente da combustão, que ele economiza mais. Exatamente. Enquanto você está em velocidade mais alta e, na verdade, gasta mais quando você está na cidade, né, e economiza mais em velocidade mais alta. O elétrico é o contrário. Ele gasta mais em velocidades altas e gasta menos no trânsito. Isso acontece por conta da regeneração. Uma cidade, por exemplo, como São Paulo, onde você tem muito farol, você tem descida, subida, você tem lombada, você tem valeta, você está provocando mais a frenagem. E cada vez que você freia o carro, ou diminui ou reduz a velocidade, o inversor, ao invés de jogar força motriz, ele usa a força motriz para recarregar a bateria. Você sabe o que é engraçado? E ainda falando do Mustang, que foi o carro elétrico que eu melhor consegui testar, fiquei mais dias com ele, né? Testei no dia a dia, vim pra Jovem Pan, fui pra minha casa. Eu coloquei ele num modo, não me recordo agora qual que era o nome no sistema exatamente, mas que era esse da frenagem. Então, por exemplo, eu acelerava. Quando eu tirava o pé do acelerador, eu não precisava pisar no freio. Ele automaticamente fazia essa inversão e eu me adaptei no dia a dia a não usar o freio. Eu me programava qual era a distância que o carro da frente já estava parado no semáforo. Quando eu tirava o pé, sentindo essa distância, ele parava com tranquilidade. Como se estivesse freando. Como se estivesse freando. Eu não lembro o do Volvo, do Mustang, mas eu lembro do Volvo. Esse sistema chama One Pedal Drive.
E só com o pé no acelerador, você consegue usar como freio também. E você se acostuma. Quando eu fui dirigir no mesmo momento que eu tava com o Mach-E, um outro carro, uma combustão, eu estranhei. Porque quando eu tirei o pé do acelerador, eu não sentia aquela segurada que ele dá. Eu falei, opa, parece que eu preciso pisar no freio. E pisar com força, né? Porque o elétrico, mesmo que você pisasse no freio, você não precisa pisar com tanta força, porque ele já dá essa segurada. Um outro exemplo também foi quando eu desci pro litoral com um híbrido. Eu já tinha descarregado praticamente a bateria dele completa, que era o híbrido. Você ficou só com o motor a combustão. Só com a combustão. Eu cheguei, parei para comer, carreguei um pouquinho, mas não carregou muito, né? Porque não era o carregamento rápido. Quando eu desci pra praia, só a descida da serra eu carreguei a bateria completamente. Só usando o freio, e no Volvo também tinha o modo dele dar uma segurada. Sim, mais esse forte. One Pedal Drive da Volvo. Isso, e automaticamente, freando bastante na serra, eu carreguei a bateria 100%. Bom, Léo, a gente vai dar uma paradinha rápida agora pro nosso break e já a gente volta com muito mais coisa legal de ter você aqui como nosso test driver. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. Bom, e de volta aqui com Ligados na Tomada, a gente continua esse bate-papo super agradável com o eclético e multimídia Léo Maringulo. Léo, te tirando um pouco da sala de edição e jogando como test driver, quando você faz o teste de um carro, o que você prioriza? Porque normalmente a gente tem aqui no Máquinas da Pan 6 minutos, 7 minutos para apresentar um carro. Então você tem que priorizar algumas coisas. Para você, o que é mais importante durante o test drive? Cara, eu acho que hoje a segurança e a tecnologia... Você valoriza a segurança? São, acho que, os principais pontos, né, que a gente precisa ter num carro hoje, né? Então, quando a gente conversa, fala, qual o carro que a gente vai ter à disposição para fazer um teste, gravar. A tua primeira pesquisa em cima dos gadgets de segurança. Isso, segurança e tecnologia. E, óbvio, eu, como um fã de automobilismo, dou aquela zapeadinha na potência, né, pra gente sempre testar, mas eu acho que, em primeiro lugar, acima de tudo, segurança e tecnologia. Eu acho que tem que estar muito no nosso dia a dia isso. Essa, pra mim, é a leitura até daquele movimento grande que chegou aqui no Brasil dos autônomos. Eu já tinha testado alguns carros lá fora, mas quando chegou essa história de nível 1, nível 2, nível 3, e hoje tem o ADAS, né, que é um pacote mais completo de segurança, o que mais me impactava é quando todos esses atributos de autônomos, né, de automação no veículo, eles trabalham para a segurança. Por exemplo, o Lane Assist, que te mantém na faixa. O Emergency Brake, que ele faz uma frenagem automática, ou seja, controlada pelo carro, quando ele percebe que tem uma rota de colisão ou que você vai colidir ou que alguém dá uma freada brusca, né? O Adaptive Cruise Control, que é quando você tem uma distância segura do carro que vai à frente, e aquela história, você coloca no Cruise Control e o Adaptive, ele vai mantendo a distância programada para o carro da frente. Sim. Então, eu digo, quando tudo isso, para mim, trabalha para segurança, que aí junto, lógico, com airbag, hoje a gente tem airbag de cortina, que é aquele airbag lateral. Então, quando você tem no seu cockpit, trabalhando para segurança, eu concordo com você. Eu acho que são tecnologias que a gente tem que priorizar. Para você, te chama mais atenção motorização ou design de um carro? Motorização. Motor. Sem dúvida. Entre esses dois, motor. Motor, eu acho que eu deixo o design em segundo ali, porque... não tem, acho que tá na minha raiz, assim, né? Eu comecei a gostar quando eu era pequeno. Meu pai tinha um Golzinho 2.0 GTI, 96, com o banco recaro. Foi lá e ainda deu aquela fuçada. Todo esportivo. Foi lá e ainda deu aquela fuçada, colocou o meter. Era tunado o carro. E aí acho que fui pegando gosto dali. E aí de lá pra cá, foi só seguir esse caminho. Tá, dentro desse caminho, carro manual ou automático? Manual raiz, né? Manual? Eu gosto do automático. Assim, pro trânsito de São Paulo, voltando a falar de novo de São Paulo, cara, eu acho que tem que ser automático, porque
um percurso que você levaria... Cansa, porque assim, você fica lá, embreagem toda hora. Primeira, segunda, cansa. Mas, pô, é pra você curtir, eu acho que um câmbiozinho manual ali é mais gostoso, né? Tá. Eficiência energética ou um V8? Aí pegou. Eu sou apaixonado num V8. Eu acho que eu ainda fico com o V8. Tá, aquele carro para colocar, e eu até brinco assim sempre com os nossos convidados, não é para você não colocar nem na garagem da sua casa, é para você colocar na sala da sua casa. E aí não tem que se preocupar com o preço. Você vai ganhar um carro de presente, qualquer carro que seja, mas aquele carro para você olhar todo dia para ele, ficar apaixonado, se puder até dormir dentro do carro. GT3. O Porsche GT3. GT3. Aí você está falando realmente em potência, design, é um pacote completo. A Porsche realmente ela traz uma história, né, que a gente vê de uma assinatura de esportividade muito grande. A pessoa não precisa explicar Porsche, né? É um carro que ele é feito com muitas partes em fibra de carbono, né? Então é um carro que é mais leve, é um carro já pensado para... é um carro de competição, de pista, feito para rua. Eles, né, fizeram uma combinação, assim, excelente, né? No ponto. Tá, fora esses testes que você faz aqui com o super esportivo, olha só, ó a moleza, é Mustang, é Porsche, é Mustang elétrica, é Mustang a combustão. Teve também o lado de Jeep, que você andou testando não só o carro mais raiz e um dos Jeeps mais populares que tem, que é o Renegade, como também família, que é o Commander. Fala um pouquinho desses dois. Cara, eu fiquei surpreso, né, que fiquei um tempinho com o Commander aí, fiquei em torno de uma semaninha e fiz o uso dele do dia a dia, para sentir como é do dia a dia. Suspensão, você anda na cidade, voltando, né, a gente tá em São Paulo, então a gente acaba falando muito... porque São Paulo é quase um terreno off-road, né? É o que eu falo, eu ando testando alguns SUVs e tenho ficado surpreso, fiquei surpreso com o Commander, principalmente em relação à suspensão, trabalha muito bem, porque, assim, pro lado de onde eu moro, é muito remendo, é muita lombada, é toda hora altos e baixos, então, assim, é um carro que ele abafa bem o som externo, então, normalmente, não digo só o som de rua, mas ele tem um bom isolamento asfalto, acústico e não transmite tanto essas irregularidades do terreno para dentro da cabine. A gente sempre escuta com aquele rolar do pneu, né? Sim. Então, a gente acaba sentindo muito. É um carro muito espaçoso, então tem 7 lugares o Commander, né? Muito espaçoso. Tem um bom motor, uma boa eficiência. Né? O que eu testei, ele, por exceção, ele tinha um motor 2.0, porque a Jeep tem trabalhado muito com 1.3, né? Mas eles tinham um Hurricane lá comigo, que é um opcional pro modelo que eu tava, porque normalmente é o Black Hawk que tem um 2.0, mas o Overland que tava comigo tinha o mesmo 2.0. E recentemente também, nós fizemos o teste, nós fomos ao lançamento, na verdade, do Renegade 2025, que vieram com algumas mudanças estéticas muito legais, com novas cores, novas rodas, nova pintura do aniversário dos primeiros Jeeps lá de 1943, e fizemos uma trilha. E eu também fiquei muito surpreso, eu até conversei e comentei com alguns amigos, o quão surpreso eu fiquei com a dirigibilidade do Renegade na trilha. Não era um carro duro, mais uma vez, suspensão tá de parabéns. Outra coisa que eu senti muito, a gente pegou alguns aclives e declives, e quando eu acelerava, na hora que eu começava a subir, eu não sentia ele distracionar. E o modelo exato que eu fui era o Sport, então ele era tração só na dianteira. E quando eu, né, quis fazer aquele teste, falei, bom, vamos ver se ele vai dar uma distracionadinha, mas nada, assim, tranquilo. Então, assim, cara, tá de parabéns o trabalho que a Jeep vem fazendo nos últimos modelos aí, tanto de Commander, quanto de Renegade e quanto do Compass também, né? Bom, Porsche, você já falou GT3, já testou o 911, qual o carro que falta testar? Qual aquele carro que a gente tem que dar uma garimpada para levar para o Máquinas na Pan, que você gostaria de estar no pilote ali? Então, um dos carros que eu sou muito fã, além de eu gostar muito dos esportivos, eu gosto muito de SUV. Eu sou apaixonado por SUV. E eu sou louco pelo e-tron Sportback, da Audi. É um carro que me chama atenção em design, em motorização, e o design dele tem uma camada muito futurista. Eu acho que até mais do que outros elétricos, além do que, agora, não era o
o e-tron Sportback, mas era um GT nesse exemplo que eu vou citar. Mas ele foi usado em um dos Vingadores, do Ultimato, pelo Robert Downey Jr. do Homem de Ferro. Eles começaram até a utilizar, lembra do R8? Lembro, o R8 foi lançado no Homem de Ferro. E esse filme do Homem de Ferro, se eu não me engano, ele foi lançado em 2008, o primeiro Homem de Ferro. Que aí usaram o R8, que ele já usava no filme. E aí eu lembro que um dos últimos filmes que ele, né... Ele não fez mais participação pós o Ultimato, ele tava com o e-tron GT. Ó, então já fica a mensagem aqui pro Gerald Pilenkamp, né, da Audi, também pro Rafa, para ter um e-tron aqui pro Léo poder testar pra gente pro Máquinas na Pan. Voltando agora pra sala de edição. Tá bom. Qual foi, do Máquinas na Pan, o carro que você viu que você mais curtiu na tela? Que você falou, pô, esse carro tem tudo a ver com Máquinas na Pan. Qual é a cara que você vê do Máquinas na Pan, do programa? Então, você me perguntou aqui qual carro eu colocava na minha sala, né? Sim, era o GT3. E qual carro foi que você gravou um tempo atrás, um azul, aqui em São Paulo? Exatamente, o era GT3. O GT3 eram 2 tons, né? Eram 2 tons, acho que inclusive você acabou encontrando um amigo jornalista, uma amiga, né? Isso, no dia. Isso. Lá na Aldeia da Serra, gravamos junto. 2 911 lá. Exatamente. Um deles era o GT3 e o outro... Não me engano, não lembro, não consigo lembrar exatamente de cabeça. Era um 718, vou dizer por que eu lembro que era. Isso eu tive uma explicação com o Denner Pires da Porsche Cup. O 718, ele tem um motor central, então é um carro muito mais equilibrado. É esportivo, mas ele é muito mais equilibrado por ser um motor central. Né? E ele traz um pouco mais de conforto para quando você está na cidade. O 911... é como você fala, é uma patada esportiva, é um carro muito mais para pista e que você usa também nas ruas da cidade. E o que a gente fez foi esse paralelo, exatamente de um 718, né, que eu já vou lembrar o modelo certinho, ou um 911. Mas, de qualquer maneira, eu acho que são carros que tem que ver com Máquinas na Pan. Eu gosto muito de super esportivos do Máquinas na Pan, como a gente colocou no Dia dos Pais, né? Dizendo qual a sua escolha do Dia dos Pais. E aí tem que ser um super esportivo, um carro aí de um outro patamar. Antigo mobilismo, você curte carro antigo? Eu curto carro antigo. Gosto muito do Camaro dos antigos. Gosto muito do próprio Mustang. Vai sempre pra V8. Então. Gosto muito do Mustang também, que com o Mach-1 agora trazendo todas essas referências, né? Que, graças a Deus, mantivemos ainda um V8. Eu não sei qual é o prazo de validade. Acredito que, na minha opinião, acredito que um dia vai chegar, sim, o fim, talvez, da combustão. Mas alguém já me contou que enquanto houver mercado pro V8 ou pra combustão, vão continuar produzindo. Não, eu acho que tem que ter essa história. Eu, por exemplo, dei uma sugestão pro pessoal da Ford que eles trouxessem uma não digo nem reestilização, que colocassem em linha de novo aquele Mustang 65, Mustang 67, que eram maravilhosos, né? Os V8, eu acho que teve uma geração que foi V6, mas ali foi uma derrapada que eles deram, mas em geral o V8, e que você vê, foram ícones de filme como Bullet e tantos outros, né? Gone in 60 Seconds, aquele do Nicolas Cage, que ele tem que recuperar tantos carros, também tem o Leonor, né? E a gente tá falando tudo de V8, tudo de Mustang. Então, o V8, assim, eu acho que já o V8 já não é tão acessível pra galera, né? Mas o som que mais me agrada é o V10, principalmente o da Fórmula 1. Eu acho que entre V8, V10 e V12 da Fórmula 1, o V10 foi o som que pra mim é uma orquestra. É da Ferrari principalmente, né? E aí eu sei que a Audi agora vai acabar, né? Vai terminar a linha do R8 com o V10, né? Isso. E vou sentir muita falta, porque acho que talvez seja o último carro de rua V10 que a gente vai ver produzido. Talvez, a não ser que eles voltem atrás aí em algum momento, porque era para ter acabado um ano atrás e eles decidiram esticar mais um ano, né? Mais um ano de produção do R8 V10. É isso aí. Então, com esse V10 raiz, a gente encerra aqui o Ligados na Tomada, agradecendo Léo Maringulo. É um cara que atua muito bem nas duas áreas, tanto como capitão lá da edição, como test driver do Máquinas na Pan, mas continua ligado primeiro aí. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado eu. Mesmo ter pego de surpresa, fico muito feliz de ter participado. Mas assim que é legal. Mas continua ligado que já às 4 da tarde tem o Máquinas na Pan. Até lá. Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.